Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Hoje queremos examinar o capítulo 3 do primeiro livro bíblico, que é o Gênesis. Em Gênesis 2, 25, lemos a respeito do homem e da mulher. Estavam ambos nus, tanto o homem como a mulher, mas não sentiam vergonha. A isso se segue o capítulo 3, que é o relato da primeira queda, ligado à árvore do conhecimento do bem e do mal, que já fora mencionada no capítulo 2, no versículo 17. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal é uma linha de demarcação entre as duas situações originais. A da inocência original do ser humano, o seu estado de natureza íntegra, e aquela situação em que o homem se encontra depois de transgredir o mandamento do Criador, que nós podemos chamar de o estado de natureza decaída. Os capítulos 2 e 3 do livro do Gênesis são a palavra mais antiga da revelação. E Jesus revigora essa palavra em Mateus 19, quando decisivamente se refere ao princípio, ao estado de inocência original do homem, quando afirma que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza dos corações, mas que no princípio não fora assim. As situações de inocência original e de pecado original se ligam ao íntimo do homem, à sua consciência, escolha e decisão. Tudo em relação com o seu Deus Criador, que é o Deus da aliança com a sua criatura. A árvore do conhecimento do bem e do mal é o símbolo da aliança de Deus com o homem, que foi quebrada no coração deste. E assim que isso acontece, o homem começa a viver no mistério da redenção, pois recebe a promessa de redenção no livro do Gênesis 3, versículo 15. Se ele ficou fechado para a inocência original, ele está simultaneamente aberto ao mistério da redenção. E essa perspectiva da redenção assegura a continuidade e a unidade do homem entre o estado hereditário do pecado e a sua inocência original, ainda que fora historicamente perdida. No capítulo 3, o autor sagrado fala da serpente. A serpente é uma figura que deriva dos cultos orientais de fertilidade. Envolve o homem já no período do bronze, os cananeus, Ur da Caldeia, etc. Eram cultos diante dos quais Israel se via confrontado e que constituíam uma constante tentação de abandonar essa misteriosa aliança com Deus. No Egito, por exemplo, se adorava a serpente como uma divindade ou como uma representação da divindade feminina chamada Utu. Na Assíria, o deus Nergal era chamado de Sarrafo, que queria dizer serpente. No antiquíssimo poema da Mesopotâmia, o Gilgamesh, fazem-se referências a mitos famosos, e um deles relata os grandes feitos de um antigo rei de Uruk, um rei divinizado, que empreende uma longa viagem para encontrar um casal imortal, um casal que escapou ao dilúvio, e vai para lá para lhe pedir o seu segredo, pois os deuses tinham concedido a esse casal a imortalidade. O casal revela a Gilgamesh a existência de uma planta que cresce no fundo das águas e dá a eterna juventude. Gilgamesh consegue apoderar-se dessa planta e a traz alegremente para sua cidade. Mas enquanto voltava, eis que uma serpente lhe rouba o precioso tesouro, que ele não vigiou bastante. Um fracasso de que esse homem é o responsável. A humanidade continuaria, portanto, a morrer porque a serpente má lhe roubara o segredo da imortalidade. É a serpente a roubar a vida. Aqui temos um mito, mas certamente o escritor sagrado utilizou também a figura da serpente a partir desses conhecimentos que ele tinha do Oriente Médio. A palavra usada para designar como era a serpente, em hebraico Arum, significa sábio, e conforme o contexto, pode ser desfavorável ou favorável. A tradução que nós temos é de animal astuto.
E podemos lembrar que Jesus no Evangelho diz: sede prudentes como as serpentes. À luz disso, podemos dizer que a Sagrada Escritura apresenta a tentação da serpente, porque passam Adão e Eva, como o núcleo da tentação e do pecado. Rastejar sobre o ventre, comer a terra, o pó, designam como o escritor sagrado odiava o mal, que usara a figura desse animal, e portanto essas expressões dizem com uma profunda humilhação, um desprezo total do escritor sagrado em relação ao mal. A serpente passou a ser a detentora da vida porque a roubou e podia controlá-la enquanto não for vencida por Cristo. Daí que passou a ser cultuada entre determinados povos em relação com a fertilidade, porque a fertilidade é o instrumento da vida. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para receber a notificação de outras postagens.